Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossos vídeos sobre CO2 aplicado à refrigeração, hoje nós vamos falar sobre CO2 do tipo transcrítico. Então, fazendo o resuminho padrão de todos os vídeos, nós fizemos um primeiro vídeo falando sobre o porquê utilizar o CO2, né? Porque tantas empresas vêm utilizando o CO2 na refrigeração, então é muito legal dar um resumo, uma visão geral sobre o mercado, desmistifica algumas coisas, né? Então é importante, olha lá esse vídeo, indiferente se você é dono de uma fábrica, se você é um cara da manutenção, se você é um cara da engenharia, dá uma olhada lá porque é bem interessante. E aí nós falamos sobre o sistema subcrítico, o sistema bombeado, agora nós vamos falar sobre o transcrítico. O que é o transcrítico? É o sistema onde você condensa, na verdade você não condensa, né? Mas a sua pressão de descarga está acima do ponto crítico, está acima daqueles 30 graus. Então você simplesmente não consegue condensar. E aí como que a gente faz o sistema? O CO2 transcrítico ele já tem sido largamente utilizado no mundo, tem crescido exponencialmente o número de instalações, mas como eu falo lá no primeiro vídeo sobre essa série, né, onde eu dou uma visão geral sobre o CO2, você vai perceber que 95% das instalações de CO2 novas têm sido aplicadas em lojas de supermercado. Na verdade, numa refrigeração comercial, digamos assim, né? Seja um supermercado, um hipermercado, uma pequena loja. Então, por isso eu quis trazer o tipo de sistema mais comum que você vai ver em supermercado, porque na indústria não é tão comum por algumas particularidades, uma limitação de capacidade, enfim. Por algumas particularidades ele tem sido menos aplicado na indústria e bastante no ambiente comercial, né, na refrigeração comercial. Então aqui no fluxograma eu explico um pouco melhor para vocês de como isso funciona. Basicamente, se a gente começar no primeiro compressor de cima ali, que seria o nosso compressor de alta, esse compressor ele vai comprimir o seu vapor normal, igual qualquer outro compressor, ele vai descarregar isso para algo que seria nosso condensador, só que como nós estamos ali com pressões entre 80 e 120 bar, então notem, são pressões bem altas, esse é o primeiro ponto ali de atenção. Você não consegue condensar o seu CO2, então o que nós fazemos? Nós simplesmente resfriamos esse vapor. Então ele não condensa, ele é resfriado e depois disso, então assim, vamos supor que nós tenhamos ali 30 graus de temperatura ambiente. Então você vai ter esse vapor entrando ali por volta de 80, 100 graus, vai ser resfriado até algo em torno de 40, 35 graus, mas ele ainda vai sair vapor. Para que a gente consiga condensar, nós precisamos diminuir essa pressão. Então, por isso que você tem uma válvula de expansão na entrada do seu tanque de líquido, o que é extremamente incomum. É o único sistema até hoje que usa isso, que você vai ver, pelo menos que eu saiba, tá? É bastante incomum. Porque você tem que derrubar essa pressão. Na hora que você derruba essa pressão, aí sim você começa a formar o líquido. Então, passou pela válvula de expansão, esse líquido ele começa ali a separar no tanque de líquido o líquido da fase vapor. E daí você segue com um sistema razoavelmente normal. Então, se a gente pegar para a esquerda, o que a gente vai ter? Dentro desse tanque, normalmente nós temos uma pressão entre 40 e 45 bar. Você vai pegar seu líquido normal, igual qualquer outro sistema de refrigeração, e vai levar ele para os seus evaporadores. Lá no seu evaporador você vai ter uma válvula de expansão. Como você já está num sistema de pressão mais baixa, você já passa a utilizar componentes mais comuns de mercado nesse lado. Então ali na esquerda sai do tanque de líquido, passa pela sua válvula de expansão, evapora. Aí o que é mais comum? Você ter os evaporadores ali, seu sistema de menos 10, que vai ser para a linha de resfriados, e o seu sistema de menos 30, que é para o congelados. Então você vai ter ali os evaporadores, a sua sucção de menos 10 volta para o compressor, então você vai ver que você tem ali uma sucção intermediária, mas vamos seguir a sucção de menos 30. Então você passou pela válvula de expansão, passou no evaporador, evaporou e você saiu ali a menos 30 por volta de 13 bar. Você vai jogar isso para o compressor normal, que nós já estamos acostumados, só que aí você tem uma aplicação em booster que nós chamamos, porque o sistema de baixa ele vai trabalhar ali recebendo o vapor a menos 30, ele vai comprimir isso e vai jogar para uma pressão intermediária por volta de 25 a 30 bar, que é a nossa média temperatura, por volta de menos 10, menos 30. Então você vai ter
uma massa que vem das suas câmaras de resfriados, da sua linha de resfriados, e você tem a massa que vem desse compressor de baixa. E aí você tem uma terceira massa que eu já vou explicar, que é o vapor que vem do tanque. Os compressores é um sistema de booster. Quem aí já trabalhou com amônia já viu bastante. O seu compressor de baixa, você pega toda a vazão em massa que vem do seu lado de baixo ali, menos 30, comprime isso, só que em vez de você comprimir de menos 30 para mais 35 graus direto, você comprime isso de menos 30 para menos 10, joga no seu compressor de menos 10 e o compressor de menos 10 faz o segundo trabalho. Isso aumenta muito a eficiência do sistema. O CO2 está fazendo exatamente isso, tá? Você tem o compressor de baixa, de menos 30, ele comprime, joga para menos 10, e você tem os compressores de alta, que estes sim são os compressores transcríticos. Os compressores de baixa são compressores subcríticos normais, igual o que a gente aplica lá no sistema subcrítico. Então, seu sistema de baixa ali é um sistema subcrítico comum, com componentes razoavelmente comuns. Então, você joga isso e aí você comprime toda essa vazão em massa e aí faz o ciclo novamente. E aí nós temos aí um terceiro item especial, né, que o que seria essa válvula? O que acontece? No sistema transcrítico nós temos lá na entrada do tanque, né, então sai do compressor, passa no que parece um condensador, mas na verdade ele só resfria o vapor. Quando passa pela válvula de expansão antes de entrar no tanque, nós temos ali realmente a condensação, né? Você tem esse vapor, cai a pressão, você cria uma parte líquida e uma parte vapor. Essa parte de vapor, ela tem que ser recomprimida, ela não pode ficar dentro do tanque. Então, essa válvula de expansão faz isso, ela controla a pressão dentro desse tanque e mandando esse vapor em excesso do tanque de volta para sua linha, para sua pressão intermediária ali, que é o resfriados. E isso daí é uma vazão considerável, tá? Nós estamos falando algo em torno de 45% da vazão em massa do sistema. É muita coisa. E é algo perdido, né? Você comprimiu, criou uma perda de carga ali na válvula de expansão, esse vapor depois você jogou ele de volta, aonde ele simplesmente não trocou calor. Então é algo perdido aí, que é o que causa o maior pênalti para o sistema de CO2 transcrítico, que faz com que ele perca muita eficiência. Esse é o sistema básico do CO2 transcrítico, tá? Nós temos esses componentes. Aí, claro, entram outras coisas, tá? Hoje em dia vocês vão ouvir falar muito sobre ejector. O que é o ejector? Eu não vou entrar muito no mérito, porque o ejector ele merece um vídeo só para isso, porque esse sistema de CO2 ele tem um pênalti muito grande de eficiência por causa essa grande massa de vapor ali que você precisa recomprimir. Você comprime e desperdiça isso. Então o ejector basicamente ele pega esse vapor em alta pressão. Esse vapor em alta pressão ele passa por como se fosse um tubo de Venturi, você tem uma grande redução ali de área. Basicamente, o que ele faz? Essa redução de área causa um aumento de velocidade e uma queda de pressão, e você passa a sucção do outro lado. Ele faz um trabalho de um compressor. É bem complicado, por isso que tem que ser um vídeo só para isso. Mas eles trocam essa válvula na entrada ali. Essa válvula de expansão que tem na entrada do tanque, ela é substituída pelo ejector. E basicamente o que ele faz? Esse vapor em alta pressão, ele ajuda a comprimir, por incrível que pareça, o vapor da média temperatura ali do menos 10. E aí, claro, existe um algoritmo bem complexo para fazer todo esse controle, mas se vocês quiserem saber também, pesquisa aí no YouTube. A Danfoss tem um vídeo bem legal sobre ejector, a Carel também tem o ejector deles. Então, os principais fabricantes ali desenvolveram esse componente, e em ambientes com temperaturas ambiente mais altas, tem sido aplicado o ejector, que aí sim ele trouxe um ganho de eficiência energética para o sistema. Então, assim como em todos os outros vídeos, eu tentei trazer ali vantagens e desvantagens de cada sistema, o que não é muito simples, porque o que é uma vantagem para mim pode ser uma desvantagem para você, vai depender muito de onde você está aplicando isso, mas vamos pensar aqui nas principais vantagens de um sistema de CO2 transcrítico. A utilização apenas de CO2, esse é o principal ponto, tá? Essas lojas de supermercado que nós vemos tanto aplicando o CO2 transcrítico, elas conseguem. Antes elas aplicavam subcrítico, mas ainda assim você precisava de um sistema com fluido sintético. Você precisava de um 134, que era o mais comum. Talvez você possa usar um HFO como
R1234YF, você tem algumas opções, mas ainda assim depende de um fluido sintético. O CO2 transcrítico você consegue fazer toda a refrigeração de supermercado sem depender de outro sistema, sem depender de outro fluido refrigerante, então essa é uma grande vantagem dele. Ele tem uma excelente eficiência energética em temperaturas inferiores a 25 graus, mais ou menos, né? Vai depender aí dos seus trocadores de calor, mas por volta de 25 graus ele tem uma excelente eficiência energética. Então às vezes quando nós pegamos em países mais ali nos polos, grande parte da Europa, por exemplo, você tem invernos mais rigorosos, você tem verões rigorosos, mas você também tem invernos mais rigorosos. Então a temperatura média é inferior à temperatura média do Brasil. Então, quando você pega ao longo de um ano, no inverno você tem uma eficiência energética excelente, muito superior aos fluidos sintéticos, realmente fica um sistema bem legal em termos de eficiência energética. Só que no verão ele tem um grande pênalti. Mas quando a gente pega a temperatura média anual, fica um sistema bem legal para países onde as temperaturas são um pouco mais inferiores às do Brasil. Bom, essas são as principais vantagens aí que eu consigo colocar que para uma loja de supermercado na Europa são vantagens bem significativas, por isso que eles têm utilizado tanto. Em termos de desvantagens, o principal de longe é a alta complexidade. Dá uma olhadinha nessas fotos aí que eu tô colocando. Você vê ali uma série de tubulações, tanques, válvulas de controle, então é um sistema que depende muito de controle. Diferente ali, a gente falou do CO2 que você tem o dessuperaquecedor da descarga, você tem um trocador de calor para fazer o superaquecimento da sucção no sistema subcrítico, só que esses componentes a mais que você agrega no sistema, eles não exigem controle nenhum. É simplesmente uma questão de projetá-los bem e eles funcionam sozinhos, não tem um sensor, uma válvula de controle, um atuador, um motor, é algo bem simples, então não exige manutenção. No sistema de CO2 transcrítico, nós temos todas essas válvulas eletrônicas que são servoacionadas, você tem uma série de sensores de temperatura, de pressão, temperatura, todos esses sensores, um algoritmo mais complexo ali que o CLP tem que ter. Então, obviamente, tudo isso necessita de manutenção qualificada, então é um sistema muito complexo, é um dos sistemas mais complexos hoje de refrigeração que a gente vai encontrar, então eu acho que esse é um grande pênalti, infelizmente. Alta pressões de trabalho, esse também é um item importante. Se você olhar toda a sua linha de descarga da Alta, né, então a descarga, o seu gas cooler, né, o seu dessuperaquecedor até a entrada do tanque, nós estamos falando ali de classe de pressão de 120 bar, então são pressões muito altas. Então exige um projeto especial das tubulações, válvulas e trocadores de calor. A interdependência do sistema, que isso é um pênalti de todos os sistemas de CO2, né? Você tem uma interdependência. No subcrítico você tem alguém que condensa ele. No bombeado você tem alguém também que vai condensar ele. Nesse aqui, no caso, não é alguém que vai condensar ele, mas você tem um sistema em booster. Então, se seu compressor de alta dá problema, vai dar problema na sua baixa temperatura também. Então você tem essa interdependência de sistemas que é sempre um pênalti que o CO2 sempre necessita. Em temperaturas superiores a 30 graus, ele tem uma eficiência muito ruim. Realmente muito ruim. O ejector ajuda muito nisso, tá? Mas o ejector também não é aplicado em todo o sistema. Muitos sistemas de CO2 não usam o ejector no transcrítico porque é um sistema caro, mais complexo. Então se aplica mais em ambientes tropicais, como é o caso do Brasil, onde você vai melhorar a eficiência, mas vai aumentar ainda mais a complexidade. Então a eficiência energética em temperaturas ambientes altas é uma grande desvantagem do transcrítico. E o alto investimento também. O CO2 de todos esses sistemas que eu apresentei, o transcrítico é de longe o que necessita um maior investimento inicial. E aí se você põe um investimento inicial alto, um custo operacional alto, é complicado de fechar essa conta. Então, por isso que o CO2 transcrítico no Brasil não faz ainda tanto sentido, mas na Europa faz, por todas aquelas questões de regulamentações, taxações e controle sobre os fluidos sintéticos. Aí o custo operacional do CO2 começa a valer a pena. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que tenha ajudado vocês, assim como nos outros vídeos. Às vezes são assuntos maçantes, complexos, que eu tenho que tentar resumir num vídeo pequeno, o que não é simples. Mas eu espero que um pouquinho ali a gente tenha ajudado. Se eu esqueci alguma vantagem, me desculpe, coloca aqui. Alguma desvantagem também, coloca aqui, que vai ajudar demais a gente a evoluir aí nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.